Será que aquilo que está acontecendo nesse final de semana tem a ver com o final dos tempos? Ou os sinais dos tempos? Será que isso tem a ver? Será que nós estamos diante do arrebatamento da igreja? Será que já iniciamos o período das dores que a palavra fala? O princípio das dores? Que dores são essas? Dores de parto, onde esse momento dará então a um novo tempo estabelecido pelo Senhor. Será que é isso que estamos vivendo? Hoje nós iremos falar um pouco sobre isso, e eu pretendo de alguma forma responder as tuas perguntas sobre o que está acontecendo nesse tempo. Mas antes eu gostaria de pedir que aqueles que estão vendo pela internet, deixa o comentário aí, o que você pensa sobre esse tempo de Israel estar em guerra. Vamos lá então. Israel foi atacado de surpresa. Aliás, de certa forma, eles sabiam que haviam movimentações ali na faixa de Gaza, mas isso não é novidade para ninguém. Quem já foi a Israel sabe que não é surpresa que sempre há ruídos em Israel. Sempre há ruídos, sempre tem algum maluco que foi lá e deu uma facada num sacerdote, algum maluco que foi lá e tentou explodir alguma coisa. Sempre tem esse tipo de ruído, principalmente na parte sul do país, onde fica a faixa de Gaza, principalmente naquela região. E nós nesse final de semana fomos surpreendidos com uma notícia no sábado pela madrugada, onde centenas de homens derrubaram a cerca de proteção que separa Israel da faixa de Gaza, e ali entraram muitos homens fortemente armados e começaram a disparar contra o povo de Israel. Começaram também a sequestrar alguns dos civis, e muitas pessoas foram mortas. Até hoje à tarde já tinham confirmado mais de 900 mortes. E o que isso tem a ver conosco? Já de antemão eu quero dizer a vocês que essa guerra que se iniciou é uma guerra contra o Hamas, que é um grupo terrorista. E para quem tem acompanhado aí os youtubers, os comentaristas, esse grupo terrorista, um dos seus objetivos é exterminar Israel. Eles não querem disputar um território, eles querem um genocídio, ou seja, eliminar um povo. Assim como também eles querem eliminar os cristãos. Você não sabia disso? Então fica atento. O Hamas tem como objetivo também eliminar os cristãos, porque de certa forma nós temos uma influência dos judeus, e Cristo era um judeu, era o Messias judeu. Então eles também querem eliminar todos aqueles que se converteram a Cristo Jesus. E eles atacaram de forma covarde, de forma sem humanidade alguma, contra civis. Isso é um crime de guerra, né? Isso é algo que não se pode fazer, nem mesmo a guerra, porque a guerra tem que lutar contra combatente, não contra civis, né? E eles entraram lá e fizeram um morticínio, né? Então, nós vamos analisar isso do ponto de vista bíblico, porque, primeiro, nós não devemos ficar, como é que eu posso dizer, bitolados ao que a mídia diz. E pessoas que são de lá de Israel falam isso, que a mídia sempre tem uma tendência e sempre acaba aumentando aquilo que não é, no sentido de desmoralizar o povo de Deus. E não poderia ser diferente, né? Com a nossa mídia que nós temos aí,
Nossa mídia internacional, inclusive, que nós temos aí, não poderia ser diferente. Mas, o que nós precisamos entender como igreja? Qual a parte que nos cabe? E onde está a concordância bíblica com esse momento que nós estamos vivendo? Nós precisamos discernir o tempo e o modo. Isso é um discernimento espiritual, mas também envolve nós conhecermos as Escrituras. Você está disposto a conhecer um pouco mais das Escrituras hoje? Amém? Você está disposto? Porque às vezes eu fico preocupado de trazer um conteúdo assim, porque eu sei que muitas pessoas vêm na igreja pensando assim, eu vou lá e Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu vou te dizer que nós estudarmos a palavra não impede o milagre de Deus. Amém? Então, se você veio aqui buscar um milagre nessa noite, eu quero profetizar que Deus vai fazer um milagre na tua vida. E no final nós vamos orar, não importa se é cura física, não importa o que for. Deus vai agir na tua vida. Amém? E o maior milagre que pode acontecer hoje à noite aqui é você entregar a sua vida a Jesus. Então, se alguém quiser entregar a vida a Jesus, esse milagre vai acontecer também, em nome de Jesus. Amém? Mas como igreja, família da fé, nós precisamos compreender o tempo e o modo e discernir espiritualmente em que época estamos vivendo. Alguém aqui tem dúvida que nós estamos nos encaminhando para os finais dos tempos? Alguém tem dúvida aqui? Não? Ninguém levantou a mão, acho que ninguém tem dúvida, né? Mas onde a Bíblia fala sobre isso? Gente, eu quero, antes de iniciar essa palavra, deixar algo claro para vocês. Tem muita gente que diz que Israel é o relógio de Deus. E eu não concordo com essa expressão, porque o relógio profetizado por Daniel, o profeta Daniel, ele profetizou 70 semanas de anos. E esse relógio, ele parou, a semana de número 69, parou quando Cristo morreu na cruz. E ali, quando ele ressuscita, ele inicia uma nova etapa, que é a era dos gentios, ou como a Bíblia diz, o tempo dos gentios, ou a era da igreja. O relógio de Israel parou, mas ainda falta uma semana de anos, que nós veremos aqui hoje, uma semana de anos falta para fechar o relógio de Israel. E quando o relógio de Israel começa a andar novamente? Bem, alguns acreditam que aquele que detém, como a palavra fala, a manifestação do anticristo na terra, embora o espírito do anticristo já está na terra, aquele que detém, alguns dizem que é o Espírito Santo, mas há algumas outras interpretações que aquele que detém a manifestação do anticristo é que o relógio de Israel está parado e o tempo da igreja, o tempo dos gentios está em andamento. Então, quando houver, em tese, o arrebatamento, se inicia a correr o relógio de Israel novamente e se fecha os 7 anos, ou a última semana de anos, ok? Essa é uma tese. Porém, nós sabemos que há várias interpretações bíblicas e, gente, eu quero falar algo para vocês aqui. Uma maneira de a gente não ser enganado é prestar atenção nas diferentes teses interpretativas da Bíblia e não fechar a questão numa só, porque a gente pode estar errado. Nós temos que ter a humildade de que nós podemos estar errados nas nossas convicções. Até porque, na verdade, a Bíblia mesmo diz, Jesus falou, que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, ainda que você creia que vai acontecer de uma forma, você não pode estar fechado, porque pode ser que aconteça de outra. Amém? Então, queridos, o que marca? Eu não sei se o arrebatamento vai ser antes da manifestação do anticristo ou não. E aí essa interpretação é uma interpretação entendendo que esse é um evento futuro, porque há outras interpretações, eu vou citar um pouco aqui para vocês. Mas a manifestação do anticristo marca um tempo final, se assim ocorrer. Amém? Eu creio dessa forma. Marca um tempo
final, onde esses 7 anos, o relógio de Israel começa a andar novamente. E uma das características da manifestação do anticristo, onde abre o primeiro selo de Apocalipse, eu não vou entrar nisso hoje para a gente não deixar muito complexo, é justamente um acordo de paz, onde todas aquelas tensões que acontecem no Oriente Médio, até os dias de hoje, serão resolvidas por alguém, e aí haverá um tempo de paz. Antes de entrar na palavra, ainda introduzindo o que nós vamos falar hoje, eu quero te definir o que é paz. Paz não significa ausência de guerra. Como assim, pastor? Deixa eu te perguntar, você tem paz na sua vida? Jesus te dá paz no teu coração? Mas você tem guerra, não tem? Então paz, primeira coisa, paz não significa ausência de guerras. E Deus prometeu paz a Israel. E nós, muitas vezes entendemos que a paz, quando falamos orai pela paz em Jerusalém, é uma paz que não tem guerra. E eu vou dizer que isso vai acontecer na manifestação do anticristo. Quando houver esse acordo, internacional, onde haverá ausência de guerras no Oriente Médio. Então eu estava comentando com o Martins hoje por telefone, quando a gente conversou, que quando a gente ora para ter paz em Jerusalém, paz nos muros, nós estamos orando também para que comece logo a manifestação do anticristo e o tempo do fim. Você está entendendo isso? Amém? Mas é bíblico. E eu vou mostrar para vocês isso também. Amém? Podemos começar? Vamos lá. Mateus 24 é o capítulo escatológico dos evangelhos. Se nós podemos eleger um capítulo que fala toda entrega, praticamente toda a escatologia nos evangelhos, é o capítulo 24 de Mateus. E nós vamos entender um pouquinho aonde estamos situados no capítulo 24 de Mateus, dentre os fatos que estão ocorrendo hoje. São graves, são sérios. Amém? Vamos lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, queridos, a primeira coisa, você não pode estar enganado. E uma das maneiras de a gente se enganar é a gente abraçar uma tese escatológica de maneira final e conclusiva, achando que aquilo achei em sentido figurado, né? O santo graal. Achei a maneira como vão acontecer as coisas. Não faça isso. Esteja aberto a compreender e discernir o tempo. É mais importante você discernir o tempo do que simplesmente adivinhar algo que nem Jesus revelou. Os discípulos, logo depois da ressurreição, os discípulos perguntaram: Senhor, e quando será restaurado o reino a Israel? E ele diz assim: olha, os tempos e os modos não competem a nós, a vocês, compete ao Pai. Então, tem coisas que nem o Senhor naquela época tinha ciência, mas o próprio Pai. Então, olha só, quando ele fala isso, se nós pegarmos os versículos anteriores de Mateus 24, Jesus está falando para ele: olha, esse templo que vocês estão vendo aí, eles estavam mostrando ali a construção do templo, os discípulos para o Senhor, ele disse assim: olha, vocês estão vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. E esse fato realmente aconteceu quando? 70 anos depois de Cristo, onde o templo foi completamente destruído. E hoje nós não temos templo em Jerusalém. Aliás, existe lá uma cúpula dourada, exatamente no local onde estava o templo, que ficava em cima do Domo da Rocha, o local mais sagrado do Monte Moriá, ou Monte Sinai. Esse lugar
agora hoje tem uma cúpula dourada. Não é uma mesquita, a mesquita fica na ponta da esplanada, mas ali fica um monumento chamado Cúpula de Omar. É um monumento que fica em cima daquele local onde os muçulmanos acreditam que Maomé ali foi elevado aos céus e teve uma experiência transcendental. Embora isso não esteja no Alcorão, eles acreditam dessa forma. Então ali em Jerusalém nós temos hoje um problema, uma tensão internacional, justamente porque ali é um local sagrado para os muçulmanos, é um local sagrado para o judaísmo e é um local sagrado para os cristãos. Todos estes consideram aquele local um local sagrado. Mas Jesus disse: olha, vocês precisam se atentar para que ninguém lhes engane. Então, querido, quero te deixar essa mensagem hoje. Já podia encerrar aqui. Não deixa ninguém te enganar. Aquele que disser, vai ser assim, está enganado. Está tentando te enganar. Não deixa ninguém te enganar. Nós não sabemos como vai ser. Você não sabe, eu não sei. E a Bíblia não deixa claro. E eu posso te mostrar hoje aqui, dentro daquilo que a gente vai falar, que há respaldo bíblico para qualquer tese que você queira afirmar. Se você quiser ser um preterista, tem tese bíblica. Se você quiser ser um idealista, tem, esse aí já não tem tanto, né? Mas um futurista, tem tese bíblica. Se você quiser ser um pré-tribulacionista, tem tese. Se você quiser ser um meso ou pós, tem tese. Tudo tem tese. A Bíblia não deixa claro, justamente para que você desista de saber o dia e a hora. Inclusive Jesus fala, quando você achar que vai ser, não vai ser. Mas quando você não achar, aí é que vai ser. Então é pegadinha, fica antenado. Você tem que saber o que você faz agora. Amém? Tá certo isso? Não seja enganado. Então vamos compreender Mateus 24. Eu vou separar Mateus 24 em 4 partes fundamentais, ok? Vamos lá. Do 6 a 8 diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Está acontecendo? Mas já aconteceu na história? Já. E já era o fim? Não. Mas, para o tempo das dores, Jesus diz o seguinte: no princípio das dores, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Então, querido, deixa eu te dizer, com muita dor, é necessário assim acontecer. Pastor, não queria que isso estivesse acontecendo. Amém, eu também não. Mas Jesus deixou claro, é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio, diga princípio, das dores. Então, amados, as guerras, o terremoto, a fome, né? Nós vemos que esses elementos que aparecem têm correlação com os cavaleiros do Apocalipse. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, amém? Nós temos que agora aqui só nos deter em Mateus 24 e entender que essas coisas acontecendo é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Que fim, gente? Fim do quê? Será que o mundo vai acabar? Será que é isso que ele está dizendo? Que o mundo vai acabar? Sim ou não? O mundo vai acabar, gente? Não desanime a minha fé. O mundo vai acabar, gente? Não. Claro que não. Até porque, ainda que você vá fazer uma temporada lá no céu, ou paraíso, ou Éden, como você quiser, ainda que você for fazer uma temporada lá, teu destino não é o céu. Sabe por quê? Porque Jesus vai reinar na terra. E Ele vai reinar comigo e contigo, amém? Aonde? Aqui na terra. Mas a palavra também diz, vi novos céus e nova terra. Então, o projeto é para a terra.
Então o mundo não vai acabar. Esses tempos uma irmã, uma discípula bem antiga, ligou para mim. Pastor, eu vi uma profecia e o mundo vai acabar, porque vai cair do céu uma bola de fogo, e vai não sei o que, vai ser esse fim de semana, e o senhor vai para a praia, porque ela vai cair no mar. Eu disse assim, bom, se o mundo vai acabar, eu estar na praia, eu estar em casa, não vai fazer diferença. Mas deixa eu te falar uma coisa. Falei para ela assim, ó, fica tranquila que não vai acabar. Mas como é que tu sabe? É porque eu li na Bíblia. Não vai acabar. E eu creio, né? Eu creio que não vai acabar. Está na Bíblia, amém? Vamos lá então. Segunda parte. Depois do princípio das dores, né? Aí vem a tribulação. Ok? Preste atenção, a tribulação. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será pregado, e este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Mas que fim é esse, gente? Pois é. Que fim é esse? Agora nós começamos a entrar em algumas teses. Algumas teses pregam que antes de iniciar esse tempo de tribulação, estamos falando aqui de tribulação, que vai durar 3 anos e meio, porque a grande tribulação, como é falado, na verdade são 2 etapas: tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação, mais 3 anos e meio. Serão tempos em que o anticristo manifesta na terra, ele se dá a conhecer, um sistema implantado na terra, e aí nós teríamos 3 anos e meio com ausência de guerras, amém? Ausência de guerras, mas o amor se esfriaria, muitos vão se escandalizar e trair, odiar uns aos outros. Não vai ser coisa boa não, mas não terá a guerra. E aqui diz que depois disso aí virá o fim. Então nós podemos entender que nesse momento de tribulação, talvez a igreja passe aqui na terra, nesses primeiros 3 anos e meio. Se eu sou um pré-tribulacionista, eu acho que eu não vou estar aqui nesse tempo. Mas se eu sou um meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, eu vou entender que eu vou estar nesse tempo. Aqui fala que o evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho das nações, então virá o fim. Fim do quê? Alguns entendem que esse fim é o arrebatamento da igreja. E esse fim, ele justamente pode ser o término do tempo dos gentios, ou do tempo da igreja na terra. Então, se eu for olhar com olhos de meso ou pós-tribulacionista, eu vou entender que a igreja vai passar esses 3 anos e meio aqui na terra e vai conhecer o anticristo na prática. Amém, igreja? Estão entendendo até aí? Depois, nós vemos aqui a grande tribulação e a abominação da desolação. Então, Mateus 24 diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, depois eu explico. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver soberano, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Ou seja, aqui o pau vai pegar. Aqui o negócio vai ficar feio mesmo. Então, se eu sou meso-tribulacionista, eu entendo que
nesse momento a igreja é arrebatada e o negócio fica feio aqui embaixo. Se eu sou pós-tribulacionista, eu posso enxergar aqui a igreja aqui ainda, não é? Dizendo aqui, quem estiver no eirado não desça. Então ele fala aqui, né, das grávidas, ele fala aqui que não se dê no sábado. E aqui ele está falando que vai ter gente aqui. Podem ser os remanescentes da grande tribulação. Sim, quando a gente estudar Apocalipse, a gente vai entrar mais profundamente nisso. Amém? Mas o que eu quero trazer aqui é esse evento. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Abominável da desolação. E aqui fala da profecia de Daniel, né, que entrou no lugar santo. Quem lê, entenda. O que foi isso? Quem lembra do Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio, essa história aconteceu antes de Cristo. Eles tomaram o reino de Israel, os gregos, e eles obrigaram os judeus a adorar os deuses gregos. E esse cara, Antíoco Epifânio IV, ele entrou no templo de Jerusalém e ali edificou um altar a Zeus. E esse homem, ele começou a sacrificar porcos dentro do templo de Jerusalém. Você sabe que em Levíticos 11 tem as leis alimentares dos judeus, e o porco, para alimento ou para qualquer outra coisa, é considerado um animal imundo. Tanto que no templo eram sacrificados cordeiros, sacrificados bois, aves, mas porcos não. E o Antíoco Epifânio, ele resolve sacrificar dentro do templo de Jerusalém, para um culto a Zeus, porcos. Então, aqui, Jesus está falando o seguinte: olha, quando vocês virem o abominável da desolação, eles entenderam na época. Por isso que ele diz, quem lê entenda, e nós temos que entender também. O que significa isso? Significa que o anticristo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele está profetizando que o que vai separar a tribulação da grande tribulação é a manifestação do anticristo, não como um pacificador, mas como o iníquo, como aquele que vai com mão de ferro dominar sobre as nações e implantar um sistema goela abaixo. Isso separa a tribulação da grande tribulação. Amém? Então, quando vocês verem isso, saiba que começou a grande tribulação. E a perseguição vai aumentar e o negócio vai ficar feio. E eu espero que Jesus seja pré-tribulacionista. Amém? Amém? Quem quer que ele seja? Ora por isso. Jesus, por favor, não seja pós-tribulacionista. Amém? Pedir não tem problema, né? Vamos lá. Então aqui marca um terceiro evento. Primeiro é o princípio das dores, depois a tribulação e depois a grande tribulação. Depois eu vou falar o número 4, tá? Mas olha aqui, olhares diversificados sobre os tempos do fim. Vamos lá. Perspectivas escatológicas. Deixa eu explicar isso, porque às vezes eu cito, mas talvez você não entenda o que é. Querem saber? A interpretação desse texto, ela tem pelo menos essas 4 perspectivas. Primeiro, os preteristas. Quem são os preteristas? São aqueles caras que leem Mateus 24 e dizem: tudo isso já aconteceu. O anticristo não é um homem, mas como desde o tempo de João, é o espírito da iniquidade que opera no mundo, e ele não vai se manifestar numa figura personificada. Ele é um espírito, é uma atuação do maligno sobre a terra. Os preteristas acham que tudo já se cumpriu, e eu posso te dar aqui uma base bíblica que te faz pensar que talvez isso tenha nexo. Por exemplo, Mateus 24, eu falei para vocês que inicia falando que Jesus, olha, isso não vai ficar pedra sobre pedra. 70 anos depois ali do início da temporada de Jesus, o ano 70 depois de Cristo, não ficou pedra sobre pedra. E como um preterista, ele analisa a volta de Jesus, ou o arrebatamento, ele analisa que Jesus não viria à terra de maneira física ou corpórea, nem sobre as nuvens, nem na terra, mas o preterista, ele acredita que
Jesus veio em juízo. E foi justamente a vinda dele em juízo que acarretou no fato da destruição do templo de Jerusalém. Então, o princípio das dores, o princípio das dores e a tribulação, eles também falam que foi naquela época mesmo, onde os judeus foram perseguidos com mão de ferro pelos romanos. Amém, queridos? E eles entendem que ali aconteceu já uma tribulação, e a consumação daquele período aconteceu ali em 70 depois de Cristo. Depois, historicismo. Os historicistas, eles pregam que em todo o período da igreja, lentamente vem acontecendo fatos de onde a igreja ela foi totalmente, e os judeus também totalmente barbarizados por atrocidades humanas, como por exemplo o próprio Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram dizimados. Mas nós sabemos que até o século III, até em Constantino, ali foi um morticínio contra os judeus. Os cristãos eram perseguidos, os judeus eram perseguidos, e foi uma coisa terrível. Então os historicistas, eles acham que a tribulação e grande tribulação já aconteceu nesses períodos da história da igreja, dividido em diversas partes. Tem também os idealistas, tá? Que são aqueles que acreditam que não há um arrebatamento literal, não acreditam que não há uma tribulação ou uma grande tribulação literal, mas os idealistas, eles acham que na história da igreja, tudo isso aqui que foi profetizado por Jesus em Mateus 24, ou no Apocalipse, né, ali onde João escreve na ilha de Patmos, que tudo isso não passam de figuras de linguagem e movimentos espirituais, não de fatos literais. Essa é a conclusão e a leitura e interpretação dos idealistas. Eu sinceramente não creio nisso, ok? Mas existe. E tem os futuristas que entendem que a profecia que está aqui nesse livro, em Mateus 24, nesse evangelho, ela é algo que vai acontecer literalmente. Por exemplo, o futurista, ele crê na manifestação de um anticristo personificado. O futurista, ele crê na manifestação de um tempo sem guerra, onde haverá um acordo de paz, e ele crê que haverá a grande tribulação, e a tribulação é a grande tribulação, exatamente como descrito em Mateus, amém? E haverá o arrebatamento da igreja. O futurista, ele entende dessa forma. Eu aprendi dessa forma, então a minha tendência é crer nisso, amém? Porém, eu dou uma olhada nas outras teses, porque, como eu falei no início, a gente não sabe nem o dia nem a hora, e muitas vezes a nossa interpretação, ela pode estar equivocada, ela pode vir de uma cosmovisão, de um ensino que tivemos no decorrer da história da igreja. Porém, mesmo depois de fazer meus estudos e revisões, eu continuo crendo que literalmente irá acontecer o arrebatamento da igreja, a tribulação, o princípio das dores, tribulação e grande tribulação, exatamente como Mateus 24. Serão fatos literais. Na minha conclusão, é isso. Ok? Amém? Se alguém pensar diferente, amém. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter não uma convicção baseada em achismos, ou simplesmente porque recebemos dessa forma, e aí vamos ter uma convicção rasa, sem entender que existem outras visões. Então, o que Paulo fala para Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como ombreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então a palavra da verdade, ela precisa ser manejada de forma sábia, amém? Porque senão de repente aparece uma outra pessoa com entendimento diferente, com estudo diferente, com conteúdo diferente, e você logo pode correr o risco de atacar a pessoa diante de uma convicção que também pode ser questionada.
Amém? Vocês estão entendendo? Então, esse aqui é um ponto muito importante. Vamos adiante aqui. Agora, cenário global e local na história e no futuro. Então, Mateus 24 fala aqui da figueira, né? Vamos ler aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira, que Jesus conta. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Gente, eu vi pregadores do passado afirmando e fazendo cálculo para dizer: Jesus vai voltar em ano tal. E eu quero te dar uma notícia: ele não voltou. Primeiro, havia aqueles dizendo que a geração seria 40 anos. Depois, quando Jesus não voltou, 40 anos depois, do que eles entenderam que era o ponto que a figueira floresceu, aí passou para ser 70 anos. E já vai fazer 75 que a figueira floresceu, ele não voltou ainda. Mas, o que eles falam, o que alguns estudiosos falam? Que o florescer da figueira nada mais é que o estabelecimento do Estado de Israel. Israel foi constituído nação, um país novamente, através de um brasileiro. Alguns dizem que Oswaldo Aranha deu voto Minerva. Não foi ele. Na verdade não é bem assim a história. Ele era o cara que presidia aquela sessão na ONU. E quando ele viu que a coisa estava se encaminhando para não aprovação de Israel como Estado, ele parou a sessão e ele fez lá os mechos políticos deles, acordos políticos, e conseguiu então a aprovação do Estado de Israel como nação. Isso foi ali 47, 48, onde se estabeleceu o Estado de Israel. Então, aqueles que de 48, né? 48 mais 40 daria 88. Então tinha uma profecia que 88 Jesus ia voltar, né? E olha, de gente famosa, que você vê os vídeos dele ou dela, né? Não sei. Aí no YouTube. Naquela época não tinha YouTube. Mas Jesus não voltou. E aí depois a profecia virou, não, a geração são 70 anos. Porque a Bíblia fala no Salmo 90 que a vida do homem são 70 anos, podendo chegar a 80 com enfado e canseira, só se a gente estiver nessa parte aí. Mas 70 anos já passaram e não voltou. 2018 tinha gente que estava marcando, preparando as malas e o passaporte para morar no céu em 2018. E não voltou ainda. Mas a figueira floresceu? Entendemos que sim. O que Jesus está falando? Olha, não é para fazer cálculo de data, gente. Ele está dizendo assim, ó, que o tempo está próximo. Está próximo o verão. Ou seja, vai chegar. Fica atento. Jesus não estava dando aqui uma fórmula matemática. Amém? Ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão vendo as coisas acontecerem. Vocês estão vendo ali guerra, rumor de guerra, terremoto. Fica atento, porque é logo. Não vai passar essa geração, vai acontecer. Você já está vendo? Sim ou não? Então fica atento. A figueira está florescendo? Tá. Inclusive, trazer o entendimento que a figueira floresceu com o estabelecimento do Estado de Israel, pode ser que tenha a ver, mas não é isso que a Bíblia está dizendo exatamente. Está dizendo que a figueira florescer é só uma metáfora para mostrar quando os sintomas aparecerem, ou seja, se a figueira floresce, é um sintoma na figueira que está chegando o verão. E o figo vai aparecer também. Amém? Então, se você aparecer alguns sinais dos tempos, fica atento, porque vai acontecer o que foi profetizado. É isso que ele está querendo dizer. Então, para nós, não é fazer conta matemática de quantos anos faz que Israel se tornou politicamente uma nação sobre a terra. Não é isso.
mas é entender os sinais dos tempos. Você está percebendo os sinais dos tempos? Amém? Vamos lá então. Agora, há 50 anos atrás, Israel passou por uma guerra, chamada a Guerra do Yom Kippur. Essa guerra, ela se caracterizou pelo ataque sincronizado. De vários lados Israel foi atacado. Eles foram pegos de surpresa, mas eles venceram. Amém? Mais uma vez, agora, o que aconteceu nesse final de semana, é algo que já não acontecia há muito tempo. Israel foi pego de surpresa. Eles não estavam, embora alguns relatos que eles estavam vendo movimentações na faixa de Gaza, eles estavam achando, não, é só mais um ataquezinho daqueles que sempre tem. E eu acho que isso é sintomático. Muitas vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo, é só mais uma. E talvez não deu o devido valor, mas dessa vez não foi assim. Dessa vez o ataque veio, e o fato de sequestrarem pessoas foi algo muito grave. O fato de matarem civis foi algo muito grave. E Netanyahu falou que haverá uma resposta sem precedentes. Gente, infelizmente, Israel vai agir de uma maneira, pelo que foi dito, que vai morrer muita gente. Muita gente vai ser sacrificada nessa guerra. Aliás, a guerra, ela só dá lucro para quem vende armas. Fora isso, é prejuízo para todos, tanto físico como de pessoas, como de tudo, né, por um país. E nós sabemos que aqui, o que aconteceu em Yom Kippur, aconteceu agora novamente. Só que dessa vez não foi no dia do perdão, onde estavam todos jejuando e orando. Foi no último dia da festa de tabernáculos, como nós falamos na última semana. O último dia, assim, a Torá, é uma festa também, a alegria da Torá, onde a pessoa vai para a sinagoga, dançar, se alegrar, enfim, faz parte da celebração da festa. Eu já vi isso acontecendo lá em Israel. É o dia da alegria da Torá, alegria por ter recebido, Moisés ter recebido a Torá. Embora a Torá não tivesse sido entregue na época de tabernáculos, sim na época de Pentecostes, mas tem durante a festa de tabernáculos esse momento onde se alegra, tem uma alegria e toda uma festividade em torno da Torá. Mas a reflexão que nós temos aqui está em 1 Pedro 5,8, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, amados, da mesma maneira como talvez eles tenham sido surpreendidos, talvez não, eles foram surpreendidos, muitas vezes nós também ficamos surpresos com o diabo, principalmente quando não estamos atentos às movimentações que ele faz ao nosso redor. Nós como igreja temos que estar atentos ao diabo, atentos aos sinais e fazer guerra, porque a Bíblia está falando aqui, resistir o diabo, resistir-lhes firmes na fé, entendendo que o sofrimento que nós temos, nossos irmãos em todo o mundo estão tendo também. Então, queridos, isso que está acontecendo em Israel também é um sinal espiritual para a igreja. Nós precisamos estar vigiando. Não sabemos o dia nem a hora, temos que estar vigiando. Amém? Você está vigiando? Você está vigilante? Amém. Então, aplicação prática para nós hoje: será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vou falar algo aqui que talvez possa haver até divergências, mas vou falar assim mesmo. Eu creio que a volta de Jesus, a vinda de Cristo, ela se dará em duas partes. Primeiro o arrebatamento,
E a segunda parte é a vinda gloriosa, é quando ele virá a reinar, colocará os pés no Monte das Oliveiras e virá a reinar, entrará no monte do templo, reinará em glória, amém? Mas eu creio, amados, que a data da vinda de Cristo, eu creio que é uma data em aberto. Como assim, pastor? Vou falar para vocês o que eu penso, amém? Posso? Sabe se a igreja vai passar por toda a tribulação e grande tribulação? Será que vai passar? Depende. Eu acho que está mais para nós entendermos a nossa missão do que um fatalismo histórico. Ou seja, é minha opinião, gente, tá? Isso aqui é minha opinião, desconsidera aí se você não concorda. Mas eu acho que se o fim virá, o fim do tempo dos gentios ou da era da igreja, quando o evangelho for pregado sobre toda a terra, então está muito do nosso trabalho ser eficaz nesse tempo. Então, quanto mais a igreja multiplicar o evangelho sobre a terra, eu acho que nós abreviamos o nosso tempo de dor aqui nesses períodos, viu? Então, nós como igreja temos que tomar essa consciência. Porque você imagina, o anticristo é manifestado, ele manifesta na terra, ele faz um acordo de paz, ok? Começa aquele 3 anos e meio de tribulação, e o evangelho está empacado na terra, ninguém prega, ninguém vai. O evangelho não chegou nos povos não alcançados ainda. Jesus não pode voltar, porque como é que ele vai voltar em contrariedade com aquilo que ele falou? Você está entendendo? Então você quer que Jesus venha logo? Ou se o bicho estiver pegando aqui embaixo, quer que Jesus toque o chofar lá, o anjo, e você suba para as nuvens para se encontrar com ele? Nós temos que pregar esse evangelho por todo mundo. Eu creio que essa data ela está em aberto, mas é a minha convicção, ok, gente? E posso estar errado. Mas eu creio que a igreja, ela vai começar a ser afunilada com perseguição. Israel vai ser afunilado com perseguição. O espírito do anticristo vai começar a tomar conta cada vez mais. E nós vamos sentir necessidade de dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, amém? E aí Jesus vai falar: então prega o evangelho logo, meu filho, porque eu não vou voltar enquanto toda a profecia não se cumprir. Está ficando difícil. E ele diz, que os tempos seriam abreviados, senão ninguém se salvaria. Então, gente, nós temos uma missão para esse tempo. Que missão é essa? Nós temos que multiplicar o evangelho sobre a terra. Sabe por quê? Porque o castigo não é para os filhos, mas é para aqueles que rejeitaram a Cristo. Então, se o evangelho foi pregado, ou você aceitou ou rejeitou. Agora, se você nunca ouviu o evangelho, como é que fica esses? Então, uma das premissas para o fim desse tempo chegar logo, é pregar o evangelho a todas as nações. Por isso ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a missão da igreja, e a igreja precisa assumir essa missão na terra. Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer para ti nessa noite: não fica assustado e impressionado com a guerra, porque ela é necessária, mas assume a tua parte como igreja do Senhor no tempo presente. Que parte é essa? Multiplica esse evangelho, prega esse evangelho a todas as nações da terra. Talvez você não vá pregar no Iraque, no Irã, no Oriente Médio, nem na África, nem no Egito, né? Talvez você não vá pregar em lugar nenhum nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, na Alemanha, seja lá onde for. Talvez você não vá lá, mas quem sabe no teu bairro, quem sabe na tua vizinhança, prega o evangelho. Você conhece alguém que não ouviu falar de Jesus ainda? Você falar para aquela pessoa está dependendo da vinda dele para te buscar. Você já tinha pensado nisso? Você pregar para o teu vizinho, talvez seja a última pessoa que está faltando para Jesus voltar e arrebatar a igreja, amém? Vamos lá.
A nossa esperança, então, é a segunda vinda de Cristo. Ela se dará em duas partes. Primeiro o arrebatamento, depois a vinda gloriosa. E aqui Mateus 24 está falando, é o quarto ponto que eu vou destacar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então olha só, para aqueles que são pós-tribulacionistas, e a Bíblia tem algumas traduções, ela fala, depois dessas coisas, falando depois da tribulação, da grande tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E muitos pós-tribulacionistas se apegam a isso, mas não significa que essa sequência será literal. Às vezes Jesus começa a falar de um assunto, e aí ele inicia falando de outro assunto, que na verdade é anterior àquele primeiro. Não havia uma ordem exatamente cronológica, mas pode ser que haja essa ordem cronológica. E se isso acontecer, talvez isso vá acontecer realmente no final da grande tribulação. Mas como eu disse a vocês, eu creio que o arrebatamento da igreja, ele está muito ligado àquilo que a igreja vai fazer na terra, enquanto o negócio estiver fervendo. Amém? Então, se a igreja se ligar, se antenar a tempo, se ater aos fatos e começar a multiplicar o evangelho até o último homem, eu creio que Jesus arrebata a igreja. Amém, queridos? Vamos lá. Então, o anjo vai tocar o chofar, e o arrebatamento da igreja então acontecerá. Jesus virá à terra nesse momento? Não. Ele estará nas nuvens e a igreja é retirada da terra. E se encontrará com eles de todas as extremidades do planeta nas nuvens. E diz que todo olho verá e o mundo lamentará, porque aqueles que rejeitaram a palavra de Cristo verão que ele realmente era verdadeiro e verão assim, meu Deus, fiquei. E tem uns na igreja também que vão ficar, sabia? Não nessa, né? Haverão dois do campo, um será levado, outro será deixado. Estarão dois dormindo, um será levado e deixado. Eu vou ir. E tu vai também. Amém? Mas eu creio que a salvação é para a família. Amém? Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém? Vamos lá então. Agora, nós temos que ter um chamado para estar alerta, preparados. Essa é a nossa chamada para esse tempo. Mateus 24 fala ainda, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Você não sabe e nem eu. Não adianta fazer conta. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então tem uma pegadinha aqui, né? É na hora que você não está cuidando. Então, meu irmão, se você não quer ficar, você vai ter que cuidar o tempo inteiro. E aí, o alerta de Deus com Israel. Eles estavam celebrando a festa, Simchat Torá, o final da festa de tabernáculos. Estavam celebrando, não se perceberam. Quando eles achavam que não ia acontecer, aconteceu o inesperado. É tão interessante porque parece que Deus está sempre sinalizando, né? Olha, vai ser algo de surpresa. Não vai ser algo combinado. Assim como o ladrão tocou Israel,
O ladrão, da mesma forma como o ladrão vem na casa daquele que não está vigiando, da mesma forma o Filho do Homem virá. Ou seja, não será previamente anunciado, vai ser hoje, tal hora. Não, mas nós temos que estar preparados, porque pode ser hoje, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 20, daqui a 200, não sabemos. Mas enquanto estivermos aqui como igreja, precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Amém? Então Jesus fala, vigiai. E quando você achar que não é, quando você não cuidar, é aí que ele vai vir. Então fica atento, meu irmão. Essa mensagem que Israel está nos dando é: fique atento, porque o inimigo está ao derredor e você não sabe a hora e nem o dia. Você pode ser atacado, mas também pode acontecer aquela ideia, que também é uma tese, do rapto da igreja. A igreja ser arrebatada, raptada da terra. Amém, queridos? Vamos lá, sobre Israel hoje. Falei da igreja até agora, vou falar de Israel agora. Salmo 121, olha o que o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Então, quem é o guarda de Israel? Deus. Ele não dormitará, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então o próprio Senhor está cuidando de Israel. Fiquem tranquilos quanto a isso. Aconteceu esse incidente, mas o próprio Deus está guardando Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, ainda que tenham guerras, e toda guerra tem prejuízo, ok? Toda guerra tem seus danos colaterais, sabemos disso. Mas a nação de Israel está ancorada nessa verdade. Eles estão guardados pelo guarda de Israel, e esse não dorme. Nós podemos dormir, mas ele não dorme. Então, Israel não será destruído. Amém? Israel nunca mais será destruído. Profecia sobre o país de Israel, como nação instituída. Ezequiel, depois do vale dos ossos secos, lembra do vale de ossos secos que ele viu, e aqueles ossos começaram a ter tendões, criar carne sobre os ossos, e ali um grande exército se formou. Depois disso, tem essa palavra aqui no 21 que diz, olha, diz-lhe, pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram. E aqui está falando da diáspora, seja, a dispersão das tribos de Israel pelas nações da terra. Isso aconteceu pelo pecado deles. Amém, queridos? E os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Então, há uma promessa territorial na direção desse povo. Os levarei para a sua própria terra, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será o rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E aqui também a profecia está dizendo do reino do norte, que também é chamado de Efraim, ou reino do norte, e o reino do sul, que também é chamado de Judá, porque na parte do sul, onde fica Jerusalém, tinha Judá, tinha Benjamim, ok? O reino do norte eram as outras 10 tribos, que estavam sempre brigando entre si, e começaram a adorar os outros deuses, e por isso Israel foi disperso entre as nações. Aqui a profecia está dizendo, olha, vocês serão restaurados de todas as partes do mundo, vocês serão colocados de volta no seu território,
Eles serão uma só nação, e nunca mais serão duas nações, e nem tampouco dois reinos. Então preste atenção, meu irmão. Israel não será tirado do seu território. Isso é profecia bíblica. Israel não será tirado do seu território. Trazendo para nós, você não será tirado do reino, a não ser por causa do pecado. A única coisa que pode te tirar da arca, pode te tirar do arrebatamento, é se você decidir apostatar da fé, ou decidir entrar na iniquidade e começar a pecar. Nunca mais serão divididos. Então não se preocupe, meu irmão. Essa guerra, essa batalha, ela já está ganha em nome de Jesus. Para fechar ainda, continuação de Ezequiel, agora no 28, 37, 25 a 28, diz: habitarão na terra que deu meu servo Jacó. Opa, que terra é essa? Onde eles estão, na qual vossos pais habitaram, habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Opa, então tem uma aliança de paz, uma aliança perpétua com Israel de paz? Sim. Só que paz não significa ausência de guerra. Compreende a profundidade disso? Então Deus está falando aqui, gente, há uma aliança perpétua de paz em Israel. E essa aliança é perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, porém o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. E quando fala que o santuário estará no meio deles, Apocalipse diz que João, ele não vi novo céu e nova terra, e não há mais templo, porque o Senhor na terra, ele é o próprio santuário. Está em Apocalipse. Amém? Ele é o próprio templo na terra. E para fechar, falando ainda da paz agora, não Israel, mas Jerusalém. Jerusalém é uma cidade. Israel é o estado, o país. E aí o Salmo 122 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, porque em Jerusalém está também a cidade de Davi, no pé do monte Moriá. Orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine a paz dentro dos teus muros, prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Deixa eu te perguntar, tem paz em Jerusalém? Aconteceu alguma coisa lá? Caiu algum muro, alguma coisa? Não. Não. A cidade está lá intacta. E é uma cidade que ela não é tão próxima da faixa de Gaza, mas é uma cidade do sul, fica na Judéia, né? Lembro da Judéia embaixo, Samaria e Galiléia em cima. Então ela é mais próxima, hoje não tem essa divisão exatamente, mas ela é mais próxima da parte sul. E a paz está lá, meus irmãos. Amém? Jerusalém foi declarado um dos locais turísticos mais seguros do mundo. E ruído, como eu falei no início, sempre tem. Mas quando você anda em Jerusalém,
você volta para o Brasil, você sente medo de andar aqui, viu? Lá você tem paz. Eu me lembro que a segunda vez que eu fui a Jerusalém, foi bem na época que o Estado Islâmico estava cortando cabeça de jornalista, lembra disso? Né? E nós estávamos lá comendo um Big Mac a poucos quilômetros de onde estava acontecendo tudo isso, né? Mas com muita paz. Então, nós vemos, queridos, nós vemos que Deus cumpre a sua palavra profética. Primeira coisa, não devemos ficar assustados com nada. Segunda coisa, precisamos pregar o evangelho. E a terceira, vamos orar. Vamos vigiar e vamos orar por Jerusalém, mas também vamos orar por nós, para que nós estejamos vigilantes nesse tempo. Porque sabemos que o arrebatamento da igreja está eminente. Amém, igreja? Amém?